Olá, tudo bem com você? Hoje te convido para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula será sobre exercícios envolvendo áreas de quadriláteros. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre e vamos iniciar nossa aula. Então vamos aqui compartilhar o slide, certo? Está aí no nosso conteúdo, resolução de problemas envolvendo áreas de quadriláteros. Então vamos iniciar aqui, vamos retomar, o que nós já vimos na última aula. Na aula anterior nós aprendemos sobre fórmulas e expressões que indicam áreas de quadriláteros. Então quadrilátero para nós é um polígono que possui 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 2 diagonais, Essas características aí denotam os quadriláteros. Então só reforçando, lembrando que quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, apenas 2 diagonais, que são segmentos internos, que unem vértices não consecutivos, e a soma dos ângulos internos de todo quadrilátero é igual a 360 graus. Então, voltando aqui, vimos ainda as fórmulas dos quadriláteros relativo às suas áreas. Aqui nós temos que tipo de quadrilátero, Nós temos aí um paralelogramo, mais especificamente um retângulo, porque nós temos aí, se você reparar bem, nós temos aqui, 4 ângulos internos, todos iguais a 90 graus. Isso caracteriza aí um retângulo. E a sua área é calculada pelo produto de suas medidas. Então, a área de todo retângulo de comprimento A e largura B é dado pelo produto A vezes B. E aí nós temos um caso particular de retângulo, que também é um caso particular de losango, que são os quadrados. Um quadrado ele é um paralelogramo, losango e retângulo ao mesmo tempo, então ele tem os dois lados com medidas iguais. Mantém a mesma fórmula da área do retângulo, só que no caso do quadrado, o valor de sua área será dado pelo quadrado da medida do seu lado. Aqui nós temos o losango, que é um tipo de paralelogramo que possui os lados consecutivos congruentes, isto é, os 4 lados têm todas as mesmas medidas. E a fórmula da área de todo losango é dado pelo semiproduto das diagonais, ou seja, o produto das diagonais dividido por 2. E por fim, o trapézio. O trapézio é um tipo de quadrilátero que possui pelo menos 2 lados opostos paralelos. Lembrando que paralelogramo é um caso particular de trapézio, tá bom? E a área de um trapézio é dado pela soma da base maior com a base menor, a soma disso multiplicado pela medida da altura, tudo dividido para 2. As bases são os lados não paralelos. Desculpa, são os lados paralelos. O menor a gente chama de base menor e o maior a gente chama de base maior, ok? Então agora vamos aqui, para a fórmula geral, da área de paralelogramo, ou seja, dado qualquer tipo de paralelogramo, como é que é a sua área? Também é dada pelo produto da base pela altura, certo? Só que essa altura não é a medida do outro lado, tá bom? É justamente a distância entre as bases. Então, em um paralelogramo qualquer, o valor da sua área é dado pelo produto da base pela altura. Então, hoje a gente vai resolver alguns problemas que envolvem esses tipos de quadriláteros, ok? Então, vamos iniciar aqui o primeiro exercício. Situação problema. O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Sabendo que o quarto, 2, mede 6 por 3 metros, qual será a área do quarto 2? Então aqui eu vou apresentar para você o projeto da casa, Note aí, nós temos o banheiro, nós temos o quarto 1, nós temos o quarto 2, nós temos a cozinha. E repare que todos esses cômodos, são quadriláteros. Mas que tipo de quadrilátero? Aí você tem que reconhecer qual é o tipo de quadrilátero para poder usar a fórmula certa. Bom, o nosso problema, ele está preocupado, repare aqui, com a área do quarto 2. Então você vai aqui, você vai olhar que nós temos o quarto 2. E aí você já identifica que é um quadrilátero. Só que mais que isso, você vai identificar que trata-se de um retângulo. Por que um retângulo? Primeiro, é um paralelogramo, já que os lados opostos são paralelos, e congruentes. Além disso, o quarto 2
Você pode pensar ele como um retângulo, já que os ângulos internos, ó, todos são 90 graus. Então, para eu calcular a área do quarto 2, basta eu usar a fórmula que me indica a área de um retângulo. Ou seja, quais vão ser as medidas, né? Aqui, ó, o comprimento, né, a largura mede 6, né, e o comprimento mede 3. Então, como é que eu faria para calcular a medida desse retângulo? Ora, eu já vi, né, no último slide, que a área de retângulo é dada pelo produto das dimensões do retângulo. Então, ó, eu vou usar esta fórmula e aí é só fazer as continhas, né? A área vai ser dada, né, o valor numérico da área do quarto 2 vai ser dado por 3 vezes 6, já que 3 e 6 são as medidas desse retângulo. E aí é só fazer a continha, né? 3 vezes 6 dá 18, portanto, a área do quarto 2 seria 18 metros quadrados. Repare que as medidas estão em metros, né? E a área vai estar em metro quadrado, já que eu multipliquei duas medidas de metro, ok? Esse exercício aí espero que você tenha compreendido bem facinho, né? Vamos para o próximo exemplo. Situação problema 2. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento, de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que as 4 estacas colocadas formavam um trapézio retângulo, como da figura a seguir. Qual a área da figura formada? Então aqui nós temos, ó, depois de modelada a situação, nós temos esse trapézio retângulo aí, ó. Repare que nós temos 2 ângulos retos, certo? E aí eu pergunto para você, como é que eu farei para calcular, né, a área desse quadrilátero? Primeira coisa, que quadrilátero nós temos aqui? Nós temos um trapézio, certo? Nós temos 2 lados paralelos que vão funcionar, que vão ser as nossas bases. O 18 vai ser a base maior e o 15 vai ser a base menor. O 16, como representa a distância entre essas bases, né? O que vai acontecer? O 16 ele vai se comportar como a altura desse trapézio. Então note, a área de trapézio fala o quê? Base maior mais base menor, né? Isso multiplicado pela altura, tudo sobre 2. Então só vou substituir os dados, ó. Base maior é 18, base menor é 15 e a altura é 16 e depois calcular a metade disso. 18 mais 15 dá 33, né? 33 multiplicado por 16 sobre 2. Você pode dividir o 16 para 2, dá 8, e depois multiplicar por 33, que daria 264 metros quadrados. Aí no slide eu fiz primeiro o produto 33 por 16, depois dividi por 2. Mas é a mesma conta. O importante é que a área da figura procurada seria 264 metros quadrados. Reforço. As medidas estão em metros, portanto a unidade usada de área vai ser metro quadrado, ok? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Próximo problema. Um ladrilho é formado por losangos. Cada losango possui diagonal maior medindo 15 centímetros e diagonal menor medindo 8 centímetros. Qual é a área de cada losango do ladrilho? Aqui nós temos o ladrilho e aqui nós temos o losango, certo? Cada losango desse forma, né, esse ladrilho aí. Gente, losango é um caso particular de paralelogramo no qual os lados consecutivos são congruentes. Como os lados opostos de um paralelogramo eles são congruentes, né, vai acabar acontecendo dos 4 lados serem todos congruentes, ou seja, terem as mesmas medidas, certo? E aí, quando eu for calcular a área de losango, eu vou trabalhar com as suas diagonais, que são segmentos internos ao polígono que ligam vértices não consecutivos. Então aqui, ó, repare, a diagonal maior mede 15 e a diagonal menor mede 8. O que a fórmula manda eu fazer? Multiplica essas diagonais e divide por 2. Esse valor numérico me dá o valor da área, né? O valor numérico da área, né, de cada um desses losangos. Então vamos fazer a conta? Vamos lá, ó. Aqui nós temos a área de um losango é a base maior multiplicado pela base menor, tudo sobre 2. Então quem é a base maior? É 15, quem é a base menor? É 8. Então agora eu faço as continhas. 15 multiplicado por 8 dá 120,
depois eu divido por 2. Então a área seria 60 centímetros quadrados. Repare, as medidas estão em centímetro e agora a unidade de área foi centímetro quadrado, ok? Não esqueça da medida, que quando você esquece, você perde ponto, ok? Já que se você coloca só 60, o 60 é só um valor numérico. A área em si é 60 centímetros quadrados, ok? Faça essa questão, né? Vamos para o próximo exercício? A área quadrada de um sítio será dividida em 4 partes iguais, cada uma medindo 50 por 50, ou seja, 50 metros por 50 metros. Sabendo que cada uma dessas partes é um quadrado, qual é a área total do terreno do sítio? Então aqui nós temos a área total, né, o nosso sítio quadrado, certo? E aí cada quadrado desse, ó, ele tem 50 metros de base e 50 metros de altura. Não se esqueça, gente, que quadrado é um caso particular de retângulo. Todo quadrado é retângulo. Então, a mesma fórmula que eu vou usar para calcular a área de retângulo, que é o produto dos lados, eu posso usar aqui. Então, repare, ó, cada quadrado é um lado de 50 metros por 50 metros. Então, ó, cada um desses quadrados aqui vai ter área 50 por 50. Vamos lá? 50 vezes 50 dá 2.500 metros quadrados. Ou seja, cada quadrado desse tem uma área de 2.500 metros quadrados. Professor, acabou aí o exercício? Não, por quê? A questão pede para eu calcular a área do terreno. Mas repare que o terreno foi fatiado em 4 partes iguais. Vocês estão vendo? E cada uma dessas partes são iguais entre si. E eu sei, eu já calculei que cada uma delas tem área medindo 2.500 metros quadrados. Então, para eu calcular a área total desse sítio, desse terreno, basta eu multiplicar a área de cada quadrado deste, né, por 4. Vamos lá? Então, a área total vai ser, o valor numérico vai ser 4 multiplicado por 2.500. Quanto que dá 4 multiplicado por 2.500? Né, dá 10.000. Então, a área total desse sítio é 10.000 metros quadrados, né? Ou 1 hectare, né, de área. Ok? Compreendido esse exercício? Mais um problema. Leonardo está construindo um jardim em sua casa e ganhou de um amigo um saco de adubo como amostra. Como Leonardo gostou do adubo, quer comprar mais para o seu jardim. Percebeu que para cada metro quadrado do jardim precisaria de 5 sacos de adubo. O jardim de Leonardo tem o formato e medidas de acordo com a figura abaixo. Analisando a figura, quantos sacos de adubo Leonardo precisará para preencher todo o seu jardim? Então aqui nós temos um caso particular de paralelogramo, certo? Aqui é um caso geral, né? E para eu calcular a área desse paralelogramo, o que eu faço? Base multiplicado pela altura. Então aí vai dar 10 metros quadrados. Para cada metro quadrado, ele precisa de 5 sacos de adubo. Então eu pergunto para você, quantos sacos de adubo ele vai precisar? Vamos lá? Exatamente, se você multiplicou, né, 5 por 10, você acertou. Para cada metro quadrado, ele vai utilizar 5 sacos de adubo. Repare que aí, esse paralelogramo aí, gente, ele é um caso geral de paralelogramo. Como já está sendo dada a altura e a base, basta multiplicar as duas medidas, ok? Para cada metro quadrado são 5 sacos, como a área é 10, 10 multiplicado por 5 daria 50 sacos de adubo para ele poder usar aí nessa obra, ok? Então, voltando aqui para mim, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Resolvemos alguns exercícios aí que envolvem aplicações das fórmulas envolvendo áreas de quadriláteros e paralelogramos, ok? Espero que você tenha compreendido. Depois compareça lá na plataforma, assista novamente esse slide, bem devagarinho, pausando nas suas dúvidas. Em caso de dúvidas permanentes, procure seu professor, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos.